Abra, por favor, a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 24, nós faremos a leitura do verso 3 até o verso 14. Mateus 24, de 3 a 14. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram. Olha que coisa legal. E eu espero que você, com a leitura, já comece a perceber a importância desse momento. Os discípulos estavam com Jesus em particular. Jesus precisa ter um espaço privado na tua vida. Nós acabamos de fazer algo coletivo. Quando adoramos, esta é a expressão coletiva da nossa adoração. Nós colocamos para o Senhor o nosso sentimento. Nós expressamos ao Senhor o nosso amor através da adoração. Na sexta-feira tivemos 3 palavras maravilhosas com o José Trindade, com o irmão Lucas, falando sobre altares restaurados. E eu me comprometi com Deus nessa manhã, antes de falar o que eu vim falar, sinais da volta de Jesus, que é o tema da mensagem para hoje, de que o entendimento das coisas espirituais, elas começam quando nós falamos para o Senhor que nós não estamos entendendo. Esse é o ponto-chave dessa manhã. É você permitir você ter um particular com Jesus. Assim como os discípulos. Os discípulos não iam entender a ausência de Jesus. Mas eu quero lançar sobre a vida dos irmãos uma palavra de bênção. Você pode estar confuso, você pode estar, de alguma forma, com medo. Mas o que Deus já pensou a teu respeito, ninguém muda. Aleluia. O que Deus quer de você, ninguém muda. Mas você precisa, em particular, entender isso da parte de Deus. Quando nós entendemos o que Deus quer, e a forma, o tempo, nós nos preocupamos em dar o espaço ideal para aquele que vai preencher todo o espaço do nosso ser. Então, talvez essa seja a maior alegria do crente. Em que momento eu vejo que a igreja se alegra? Quando o pecador se arrepende dos seus pecados e ele é salvo. Amém? Essa deve ser a nossa maior alegria. Quando a gente entende, compreende o pecador e a graça de Jesus invade o coração dessa pessoa e ela é resgatada do pecado. Essa deve ser a maior alegria da igreja. Seguindo essa alegria é quando nós vemos um crente que já está com Jesus no coração, crescendo no conhecimento e na graça de Jesus. Não é crescendo só na estatura, crescendo só na vida acadêmica, crescendo somente na vida financeira, crescendo na vida emocional. Não, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Essa deve ser também, na mesma medida e proporção, a nossa alegria. Você olhar para o irmão ao lado e falar como Deus amadureceu essa pessoa.
como Deus trabalhou no caráter dessa pessoa, como Deus transformou a vida dessa pessoa, como Deus age através dessa pessoa, como Deus tem se manifestado através dessa pessoa. Como é maravilhoso, como é grande a nossa alegria. Paulo fala, eu oro para que essa alegria de vocês não passe, mediante a tantas perseguições, a tantas dificuldades, aquilo que vocês estão vivendo, mas eu vejo à distância, porque Paulo estava escrevendo a carta num lugar e eles estavam em outro, eu vejo à distância que as pessoas em volta de vocês falam da alegria de vocês. Imagine alguém lá em Portugal mandar uma carta para a igreja e falar assim, olha, eu estou tão feliz, porque eu aqui fiquei sabendo da alegria da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. Coisa tremenda. Mas no meio de tantos problemas, obrigado, amado irmão, de tantas dificuldades, quando estamos no privado com Jesus, é possível, e eu creio pela fé, que nessa manhã já está sobre a tua vida a bênção, para que você torne notório, conhecida a alegria do Senhor Jesus. Amém? Que certeza é essa? Segue o texto, por favor. Agora vamos fazer a leitura até o verso 14, para a gente entender o contexto, depois eu vou fazer algumas outras referências. Verso 4. E Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane. Cuidado, igreja. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, Cristo é o Salvador. E enganarão quem? Olha, muita gente está sendo enganada. 6. E vocês ouvirão falar de, leiam, por favor, guerra e rumores de guerra. Sabe quantas guerras tem no mundo hoje? Procure no Google para você ver. A geopolítica mundial. Tem gente brigando por 20% de um país que não tem nada mais a ver com eles. Tá certo? Você olha lá, a geopolítica mundial, como que a coisa está acontecendo. Tem gente brigando por coisa que não tem o menor sentido. Menor sentido. Qual é a principal dificuldade hoje do carioca? Deslocamento na cidade. Se você não sair em determinados horários, você não consegue andar na 24 de maio, na linha amarela, na linha vermelha, na Transolímpica e na Avenida Brasil. Porque tiroteio todo dia. Concordam comigo? Amém? Você tem que ficar procurando a hora certa para poder sair, para andar, porque senão a coisa fica ruim para você. É operação, é pessoas brigando por território. Por favor, irmão, nenhum desses comentários estão soltos dentro do sermão. É para você se ligar com o que está acontecendo aqui, hoje. Guerra, rumores de guerra. Fiquem atentos. Ontem eu fui visitar uma pessoa bem longe, lá em Sepetiba. Eu acho que é depois de Sepetiba, não sei. Cheguei tarde, inclusive. E assim que eu entrei na rua onde eu iria, a pessoa falou assim, pastor, aqui do lado é o bar dos milicianos. Mó festa, carne, e agora que a picanha baixou, né? Carne para todo lado, cerveja, uma porção de gente. Aí ele falou assim, lugar bom para morrer. Assim. E tinha um quebra-mola, saía da autopista, porque pega a Rio São Paulo, sabe onde estou falando? Aí tinha um quebra-mola, eu fui parar no quebra-mola, ele falou, não, pastor, não para não, porque teu carro é preto, de vidro preto, e eles logo vão achar que é a Becão. Eu falei, ah, meu Deus do céu, vim de tão longe para vir morrer aqui. É algo assim, não sei se você consegue perceber o quanto isso é assustador. Quem já se acostumou já tem medo. Imagina quem não se acostuma com um negócio desse, né? Vê um estralinho, gol do Flamengo, acha que é tiro. Ou vê um tiro, acha que é gol do Vasco. Pronto. Uma coisa ou outra. Você consegue entender que nós vivemos num ápice de dar um surto e começar a gritar por nada? Você consegue enxergar isso?
Consegue? De verdade? Consegue? É esse sentimento aí, ó. Vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem. Porque é necessário que isso aconteça. Agora, essa é a frase que mais me traz alegria nesse texto. Leiam aí. Mas ainda não é... repita com alegria, por favor, assim. Mas ainda não é... Que coisa. Então vai ficar pior o negócio. Não é o fim. Bem, eu tenho uma notícia boa para você, que tem 70 anos, igual minha mãe. A idade média do carioca na década de 80 era 40 anos. A idade da vida, da sobrevida do carioca hoje é 80. Minha mãe ainda vai viver mais 10, eu vou viver mais 30, você vai viver mais quantos? Quantos? Quem tem 20 anos vai viver mais 60 anos. E a tendência e a expectativa de vida o quê? Aumentar. Você ficar mais velho. Aí, se tudo isso que está acontecendo ainda não é o fim, agora os próximos versículos vão trazer algumas orientações para eu viver mais velho, com menos, olha lá, susto. Leia, por favor. Não se assuste. Quanto mais o tempo passa, eu deveria estar mais maduro, compreendendo as circunstâncias da minha sociedade, aplicando o cristianismo que eu já recebi através de Jesus na minha vida, para que eu viva com qualidade esse cristianismo moderno. Mas não é assim que acontece. Pelo contrário. Há uma evasão, a geração, não sei se é Z, Y, não sei qual mais, eu não sei mais qual que está. Essa geração tecnológica, ela quer o digital, a inteligência artificial, ela quer o sermão instantâneo. O sermão instantâneo não pode ter mais de 3 minutos, senão ele não ouve. Ele não assiste. Esse negócio de você postar sermão, postar estudo bíblico hoje na internet com 15 minutos, e é doutorado, cara, para estudar 15 minutos você falando, irmão, já era. É 30 segundos, tic-tac. Passou disso, acabou. E aí a gente pega uma porção de coisa do Evangelho e começa a fazer aquelas pequenas frases de impacto, levando para um público como se essas frases fossem as pequenas pílulas de remédio para esse mundo assustador. Esse mundo que tira a nossa paz, a nossa alegria, o nosso sono, a nossa saúde, destrói o nosso altar. Mas lembra do versículo 3? Os discípulos foram num lugar privado. E eu disse que essa seria a chave da coisa. Você precisa ter mais tempo privado com Jesus. Você precisa gastar mais da sua vida no secreto com Jesus. Você precisa perder o hábito de que esse momento do culto é suficiente para a tua vida espiritual. Quem já teve o prazer de ir até uma emergência e o médico, naquele momento de dor, passou para você um remédio na veia, ele coloca: bom dia, amigo Rafael. Que Deus abençoe a vida do irmão. Peço o Ivanildo para dar um abraço no Rafael por mim, por favor. Então você foi até a emergência, chega na emergência, ele coloca aquele vidrão, pendura, e fica entrando uma gotinha de cada vez aonde? Na veia. Uns 2, 3 minutos, aquele remédio faz o quê? Te dá uma sensação de alívio da dor. Você começa a falar assim: a dor está passando. Agora já aconteceu comigo. Quando eu vejo aquela coisinha acabando, parece que a dor vai o quê?
vai voltando. Você vê aquela bolsinha acabando, fala, o remédio está o quê? Está acabando, o remédio está acabando. Aí há uma sensação de que a dor está voltando. É só sensação. É isso que Jesus queria provocar nos discípulos em Mateus capítulo 24. Olha, vocês terão apenas a sensação da minha ausência. Por quê? Porque eu preciso ir. Para ele voltar, ele precisava ir. Está lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 11. Esse Jesus, do mesmo modo que vocês viram subir, vocês verão voltando. Então eu preciso ir. Mas ele precisava provocar essa sensação. O verso 7 em diante, e eu finalizo a leitura desse momento, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, todas estas coisas são o princípio das dores. Olha que já passaram 2000 anos, e o princípio do que Deus, através de Jesus, revelou que seria das dores, continua das dores. Eu fico imaginando, pela orientação e a revelação do Senhor, que esses sinais, eles me trazem uma certa agonia. O sinal religioso, falsos profetas, gente enganando todo mundo. Você abre a internet, você vê uma opção de gente fazendo coisa que não tem em lugar nenhum da Bíblia. Outros sinais. Sinais sociais. Versos 6 e 7. Guerra, rumores de guerra, nação contra nação. Isso é toda hora. Outro sinal. Sinais naturais, que nós já lemos agora anteriormente. Fome, terremoto, peste, catástrofes ambientais, pandemias. Eu chego à conclusão que isso é um cumprimento profético. Nós estamos vivendo em um tempo que Jesus falou que iria acontecer. Consegue enxergar isso? Então vamos avançar. Ele me deixa com essa expectativa de volta. Então é o remédio. Vem a gotinha, 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 gotinha. Quando a gotinha vai acabando, dá aquele pânico, a gente acha que a dor vai voltar. E ele fala o quê? É o início. Calma. Calma. O que você está vivendo hoje não é o fim. É o início da minha graça sobre a tua vida. Perceba o que Jesus colocou no coração. No coração dos discípulos. Você precisa olhar a causa, identificar, diagnosticar o problema e aceitar a graça. Nós dificultamos muito o nosso relacionamento com Jesus. Porque Jesus é tão humano que ele prescinde, ele vê antes, por ser Deus, como eu vou reagir a cada um dos problemas que ele me permite passar. Como que você vai reagir? Como que você vai se comportar? Como que você vai apresentar às pessoas? Que reação você vai ter em relação àquilo que eu estou permitindo você passar? Eu chego à minha primeira conclusão de que eu preciso ter mais tempo em particular com Deus. Essa é a minha primeira conclusão. Se eu vou separar mais 1 ou 2 horas das minhas 24 horas para que eu entenda como eu vou passar, eu abro um parênteses aqui,
Porque a igreja deveria responder isso. A igreja deveria estar vigilante, a igreja deveria buscar a santidade, a igreja deveria ter fidelidade em missões, a igreja deveria estar preocupada com a volta de Jesus, a igreja deveria motivar os mais fracos, a igreja deveria cruzar o evangelho, tornar algo tão palpável onde as pessoas digam assim, não preciso que você diga nada porque eu vejo Jesus através da sua vida, daquilo que você pratica. Mas quanto mais próximo da volta de Jesus, menos eu vejo essas coisas. Quanto mais próximo da vinda de Jesus, e a gente espera que ele venha rápido, eu vejo uma igreja que não vigia, não consegue vigiar. Vigiai porque não sabeis a hora que há de vir o Senhor, Mateus 24, verso 42. A igreja precisa despertar para esse domínio espiritual. O quarto é meu e eu já dei este quarto a Jesus. O altar sou eu e este altar já pertence a Jesus. Eu preciso gastar tempo com isso. Elucidar as minhas dúvidas e as minhas questões para que eu não me encontre dormindo quando o noivo voltar. Para que eu não me encontre apagado, sem azeite. Não vejo a igreja preocupada com a santidade, porque em 1 João 3,3 diz assim, e a si mesmo se purifica todo dia, porque é a nossa esperança. A nossa esperança é a nossa semelhança com Cristo. Jesus vem buscar aqueles que são semelhantes a Ele. Não vejo a igreja preocupada com missões. Lembra que afirmei que deve ser a maior alegria da igreja quando vemos um pecador aceitando a Jesus? Não vejo mais as pessoas pensando o que fazer para ganhar vidas. Pessoas apaixonadas por pessoas. Pessoas comprometidas com um reino que não é visível, com uma pátria que é no céu. Não vejo mais a igreja assim. Vejo uma igreja preocupada em quantidade, tecnologia, grandes eventos, movimentos esses que aglomeram gente em um único lugar, em nome de um Cristo muito diferente do que aquele que morreu na cruz por mim e por você. Eu não vejo a igreja cruzando o braço. Quando digo isso, que se foi promessa profética de que esses sinais seriam visíveis, e quando esses sinais acontecessem, nós estaríamos preocupados como estaríamos para a volta de Jesus. Eu não vejo a igreja falando mais disso. Vejo a igreja preocupada como fazer a sua semana prosperar. Vejo a igreja preocupada em lhe dar pequenas porções de emoção, para que a sua emoção seja controlada através de um frenesi emocional. A palavra final de Jesus à igreja é que quando começarem a acontecer essas coisas, nós deveríamos exaltar e erguer a nossa cabeça ao céu e dizer que o Senhor Deus está próximo. Lucas 21, 28. E se Ele está próximo, eu preciso fazer algumas coisas. Verso 8 em diante vai nos dar pelo menos as coisas que você precisa fazer. Versículo 8. Todas as coisas são o princípio das de reclamar. Olha para o céu, porque o salmista já diz, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E aí conclua, porque eu sei que você sabe a Bíblia.
O meu não vem do investidor que eu estou esperando. Não vem das mudanças políticas que essa nação precisa ter. Não vem de uma boa gestão daquilo que eu coloquei para o Senhor, para que o Senhor fizesse por mim. Vem do Senhor para a tua vida. Você lembra que o texto é um texto profético. Então aqui receba algo profético para a tua vida. Eleve os teus olhos. Você que está com a cabeça baixa, meu irmão, desanimado, levanta os olhos. Olhe para o Senhor. E como nós estamos celebrando a ceia, olha para um Jesus que está lá na cruz agora. Se você quer sentir um pouquinho dessa dor, pega um martelo. Ontem o beiral da porta do meu quarto soltou. E eu não tinha martelo. E aí a Rosângela me deu um socador de carne para repor o beiral da porta. E a única preocupação minha era não acertar o quê? O meu dedo. Era a única preocupação. Desamassei alguns preguinhos, olhei o buraco onde eles estavam, botei a ripa no lugar, vim em cima assim, fiz assim, até embaixo. Como a tábua não saiu do lugar, eu falei, acertei. Deu certo. Eu não acertei o quê? O meu dedo. Bati a porta, vi que a porta estava abrindo e fechando, porque era aquilo que travava a porta, falei, resolvi o quê? O problema. Quando eu olhei de novo, irmão, a madeira estava toda assim, ó, toda torta. Se for necessário, Deus vai primeiro, para endireitar a tua vida, acertar o teu dedo. Vou repetir. Se for necessário, para Deus endireitar a tua vida, Deus primeiro vai acertar o quê? O teu dedo. Para lembrar que você tem um Deus que vai curar primeiro o teu dedo. E depois botar prumo na tua vida. Pegou? Tem gente que está falando para Deus assim, Senhor, eu não aguento mais a dor. E Deus falando, mas eu ainda vou dar uma martelada no teu dedo. Para acertar o quê? A tua vida. Para, meu irmão, para e deixa Deus acertar a vida. Porque uma vida reta é a menor distância entre dois pontos. Você quer chegar mais rápido para Deus? A menor distância entre dois pontos é uma vida o quê? De retidão. Aí depois tudo Deus faz. Você não vai nem lembrar da martelada. Pastor, tem prova teológica para isso? Jó. Jó sofreu, cara, a vida inteira. No capítulo 42, vocês acham que ele lembra? Será? Acha que Jó lembra do que Deus fez com ele nos outros capítulos? No 42, o verso um dos mais lindos da Bíblia, Senhor, antes os meus ouvidos apenas ouviam falar de ti, agora o quê? Eu estou vendo. E ele continua dizendo que Jó teve as suas filhas restituídas 4 vezes mais bonita. As vacas de Jó passaram a ter 4 vezes mais vaquinha. A galinha de Jó botava 4 vezes mais ovos. Vocês acham que Deus deu tempo para Jó ficar pensando da lepra que ele levou, da mulher que ele levou, dos amigos que ele levou, dos boi que ele levou, da tempestade que deu na fazenda e carregou? Você lembra que se Jó reclamou? Capítulo 42, não precisa ler todo o livro não. Tem muita gente que é preguiçosa mesmo. E tem agora um aplicativo, pastor Luiz, e eu recomendo para a igreja, porque quem não gosta de ler pode ouvir a Bíblia. O cara bota lá, bota o fonezinho, vai para a academia, ouvindo. Depois de algumas horas, desliga o fone e volta para o mundo, né? Volta para o mundo. Jó não reclamou. Como que eu reclamo de Deus? Quando eu deixo a minha fé esmorecer,
quando eu deixo a minha devocional de lado, quando eu deixo a minha comunhão com a igreja. Isso é do homem, isso é natural. A gente começa a colocar a nossa responsabilidade nas pessoas. Está acontecendo isso por isso, é justificativo, igual Adão. Irmão, para e deixa o martelo pegar bem no teu dedão. Só para minha alegria, quantos irmãos conseguem então definir a diferença quando o martelo no dedão foi o homem quem deu, ou quando o martelo no dedão foi Deus que deu? Quantos conseguem saber a diferença? Ó, tem alguns. Eu vou fazer a pergunta diferente, porque talvez a pergunta não tenha sido tão clara, né? Quantos conseguem entender que a sua dor foi causada por conta do seu pecado? Então você causou a dor. Pá. E quantas vezes você consegue enxergar que a dor que você está vivendo foi porque Deus que promoveu isso na tua vida? Ah, agora aumentou, gente. Graças a Deus. Isso você vai reconhecer lá no versículo 3, quando nós começamos. Jesus estava perto dos discípulos em privado. Você pode dizer para Jesus assim: Senhor Jesus, dei mole. Ele não vai te acusar. Eu fiz errado. Você pode se rasgar diante de Jesus. Jesus vai falar assim: eu amo você. Diferente quando você faz isso no WhatsApp, no grupo de oração. Fala de forma informal para o irmão fala assim: eu vou orar por você. 2 dias depois, a torcida toda do Flamengo está sabendo. É diferente. Confessai uns aos outros os vossos pecados. Irmão, primeiro que você tem que falar do seu pecado é com quem? Jesus. Jesus. A dor que eu estou sentindo é porque eu causei. Não reclame, meu irmão. Deus tem bênção para você. Versículo 9. Vocês serão entregues para serem o quê? Maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa... Agora você sabe o que está acontecendo. Eu sei diferenciar quando a dor é causada por mim, o martelo fui eu que dei a martelada, pá. Ou quando vem por causa de quem? De Cristo. Qual é a tua causa? Pastor, ora para Deus destravar a minha causa na justiça. Aí normalmente, nós temos alguns advogados presentes, a doutora Querubina, a doutora Fernanda. A gente pede o quê? O número do processo. Aí a gente pega o processo, olha na inicial, aí começa, tem que emendar essa inicial, tem que fazer isso, não é assim? A gente começa a olhar lá, começa a ver que o advogado da causa não foi tão experiente, deixou de fazer algum comentário de direito para que o juiz entendesse o direito de forma clara. Isso tudo está na inicial, não é isso, doutora Fernanda? Tem que estar prestando lá. O juiz precisa entender a cabeça de quem está pedindo para oferecer o melhor para quem está pedindo. Irmão, quero lembrar para você uma coisa. No seu quarto privado, o seu advogado é Jesus. Pedro, meu advogado é o meu Senhor. Prepara, varão. É a musiquinha daqui a pouco para os irmãos. A minha inicial está assim. A minha inicial. Pecador cansado de dar martelada no dedo. Essa é a minha inicial. Aí o meu advogado diz agora, a dor que ele vai ter é por minha causa. Aí o diabo fala, perdi. Ô Jesus. Enquanto eu busco a solução para a minha causa, o diabo está feliz. Mas quando eu entrego em particular para Jesus, ainda que tenha dor, meu irmão, o diabo vai dizer lá no inferno, perdi.
porque eu não posso e não tenho a menor chance de vencer o Rei dos Reis, Jesus, o Senhor Deus. Aleluia! Isso acontece no privado. Isso é você e Deus. As nações por causa do meu nome, verso 10. Nesse tempo, muitos vão dizer o quê? Vão se escandalizar, trair, odiar o quê? Uns aos outros. Quantas pessoas podiam estar te ajudando hoje, irmão, a sair do buraco que você está? Quantas pessoas você ajudou, irmão? Você deu a tua vida, você cedeu, você semeou. Mas essas pessoas fazem parte, lembra? Por favor, irmão, tome isso para você nessa manhã. Faz parte de uma palavra profética de Jesus, não tem como mudar. Pastor, ele te traiu. Jesus já falou que ia me trair. Pastor, ele te odeia. Mas Jesus já falou. Eu vou gastar minha energia agora com quem me traiu, com quem me odeia, com quem não me ajudou, com quem não fez isso, com quem fez aquilo outro. Irmão, se você está gastando energia com isso, você está dando martelada no seu sentimento. Você está falando assim, estou com raiva do irmão. Pum! Esse irmão eu ajudei, agora ele me abandonou. Pá! Em você mesmo, automutilação espiritual. E você chega na casa de Deus, igual como eu fiz com aquela madeira lá no portal da minha casa. Você está apanhando com um martelo de carne. Não sei nem se usa mais isso. Para amaciar a carne, você pega a carne, você bate na carne? Bate? Oh, Jesus. Libera a carne de primeira para a igreja, Jesus. Mas tem gente que está fazendo isso, está passando a sua vida num triturador. Fica remoendo sentimentos, sabe? Fica remoendo culpa. Fica amassando a mágoa. Fica pisando em si mesmo, quando o Espírito Santo quer curar você e te libertar disso. Para você fazer coisas grandes, meu irmão, você precisa estar com o seu sentimento livre dessas coisas. E coisas grandes, às vezes, é andar de bicicleta, tá? Tem gente que sonha andar de bicicleta. Pastor, eu tenho um sonho. Qual, meu irmão? Eu nunca aprendi a andar de bicicleta. Meu pai nunca me ajudou a andar de bicicleta. Aí eu fiz uma recomendação para ele. Eu falei, meu filho Felipe, de vez em quando vai para a faculdade de bicicleta, vai para a academia de bicicleta, combina com ele, pega uma do Itaú e vai andar de bicicleta. Pastor, será que eu vou ter cabeça para isso? O meu pai, ou seja, ele se bloqueou porque o pai não deu a ele a oportunidade de andar de quê? Abandono. O cara está moendo o abandono. Aí ele não anda de bicicleta. Se não anda de bicicleta, irmão, com certeza ele não soltou pipa, não rodou peão, não jogou bolinha de gude e não fez nada. Porque essas coisas quem faz o filho fazer é o pai. Consegue perceber? Tem coisa que Deus ainda não fez com você porque você não deixou. Foi você que não deixou. Coloca para Deus, Jesus, antes do Senhor voltar, eu vou fazer o quê? Andar? Eu vou andar? Eu vou andar bicicleta, de moto. Eu queria uma Kawasaki 1000, andar de Kawasaki, verde. Pastor, mas por que moto? É sonho. Nem que seja no videogame. Por que nós paramos de sonhar? Porque esquecemos que Jesus vai voltar. Nós esquecemos que Jesus vai voltar. Paramos de sonhar. Por que paramos de profetizar? Porque esquecemos que Jesus vai voltar. Por que paramos de ver o poder e a glória de Deus no meio da igreja? Porque esquecemos que Jesus vai voltar. Porque se nós estivermos atentos a isso, nós vamos produzir um ambiente natural para que essas coisas aconteçam.
E aí Jesus falou uma coisa para a igreja: olha, todas as vezes que vocês se reunirem para pensar na minha volta, lembre-se que se houver alguém entre vocês com os seus sonhos que já morreram, eu sou a ressurreição e a vida. Pastor, tenho aqui um projeto para fazer uma grande empresa. Irmão, Jesus é a ressurreição e a vida na tua vida. Não é a teologia da libertação de Leonardo Boff. É Jesus. É Jesus. Chama ele no privado. Monte uma sala de intimidade com Jesus. Faça as pequenas pílulas de pedido durante o seu dia. Esse é o sentimento que precisamos ter nesse momento. Verso 11. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Você já viu um urubu? Quantos já viram um urubu? Por favor, levante a mão. Já viu? E você já viu aquele pássaro preto que parece com um urubu? Tem um pássaro preto que parece com urubu, mas não é urubu. Sabe qual é a diferença? O pássaro preto que parece com urubu não come carniça. Urubu come o quê? Carniça. O que você anda comendo desses falsos profetas pela internet? O que você anda ouvindo e acreditando? O que você anda vendo e querendo desses falsos profetas que estão enganando muita gente? Muita gente está sendo enganada. Fica fraco, não tem mais a fé, a esperança e o amor em Jesus. Quando a convivência não é mais agradável, abandona Jesus. Verso 12. E por se multiplicar a maldade, leiam, o amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriará de quê? Agora eu fico duvidando assim, quando eu chego, eu olho para o Pedro e falo assim, será que o Pedro me ama mesmo? Depois que eu leio o negócio, será que a irmã Helena me ama mesmo? E a Giovana me ama? Alguém fala, Quando faz assim é porque é apaixonado. Você já entendeu? Entendeu o texto? Chega um momento, você chega num ambiente e fala assim, será que essa pessoa gosta realmente de mim? Na sua casa, nível de convivência está baixo, a comunicação está baixa. Aí você, de repente, você fala assim, será que ainda tem amor aqui dentro? Irmão, quero trazer esperança para você nessa manhã. Assim como Jesus falou. Quando essas coisas começassem a acontecer, é para a igreja ficar atenta. E aí, eu convido algumas pessoas para virem aqui à frente, nos auxiliar na ministração da ceia. E, por favor, os irmãos já podem se perfilarem aqui. Nós vamos já ministrar a ceia. O pessoal do louvor vai cantar a música que eu pedi. Dá para cantar? Quando você tiver essa dúvida, você pergunta primeiro para quem? Jesus? Jesus. Me ajuda, Jesus. Eu preciso que a minha vida destrave. E eu preciso de Jesus. Seja, Senhor Deus, nessa manhã, o nosso advogado, Senhor. Queria dar a oportunidade de você que tem tomado martelada na sua vida, está cansado. Convidar você a se colocar de pé. Eu vou pedir o irmão Lucas
para estar orando por você, irmão Lucas. Ore por essas vidas que estão dizendo para o Senhor: Senhor, eu já dei muita martelada na minha vida, mas eu quero que isso acabe agora, em nome de Jesus. Você espera isso da parte de Deus, fique de pé. Deus o abençoe. Alguém mais? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Olha, quanta gente, Senhor, o Senhor tem para fazer algo novo. Você entende por que você está ficando de pé? Você está dizendo: Senhor, eu estou reconhecendo. Lucas, vem aqui na frente, por favor, que aí você vai olhar a igreja. Eu estou reconhecendo, Senhor, que muitas das minhas dores, a causa fui eu. Mas agora eu quero aceitar do Senhor essa mudança de direção. Eu quero aceitar do Senhor as tuas promessas. Eu quero vigiar mais, eu quero buscar a santidade, eu quero estar comprometido com missões, com um Cristo de verdade. Aleluia. Com um Cristo de verdade, Senhor. Um Cristo aonde está em mim primeiro, aonde está dentro do meu coração, e a minha paixão é tão grande que eu não abro mão disso, Senhor. E aí a hora que o Senhor voltar, o momento em que o Senhor voltar, eu estarei pronto, Senhor. Pronto para o Senhor. Pode ser, igreja, que você esteja naquela segunda situação, entendendo que Deus tem lhe permitido passar por dores, mas é pela causa. Você precisa do Senhor. Depois dessa noite de choro, depois dessa noite de tristeza, depois dessa noite de busca, você precisa da alegria do Senhor para ser a sua força. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé e diga: Senhor, é para mim, Senhor. Essa palavra é para mim, o Senhor está voltando, mas eu quero sentir a cada dia a tua presença, renovar a minha vida e a minha esperança no Senhor a cada dia, o meu amor, independente do que as pessoas estiverem vivendo, eu vou viver Jesus. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus.